Eu quero meditar nesta manhã num texto da Palavra de Deus que é conhecido de muitos, que está lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57 até o 62. E eu quero falar um pouco sobre procrastinação. E depois nós vamos falar um pouco, darmos a definição sobre o que é procrastinação e como ela tem, de fato, atrapalhado o nosso progresso espiritual, a nossa vida, a nossa relação com Deus, o tempo que nós deveríamos dedicar ao Senhor e todas as áreas que nós podemos imaginar está envolvida também esta filosofia, porque ela é muito mais do que uma palavra, ela se torna uma filosofia de vida para muitos. Lucas 9, versículos 57 ao 62. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem sua Bíblia. Lucas 9, 57 ao 62. Diz assim a palavra de Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, nós nos colocamos na dependência do Senhor e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo repreenda toda a distração, tudo aquilo que venha a roubar a preciosidade da palavra, desta semente preciosa do Evangelho em nosso coração. Ó Senhor, nos dê uma mente atenta, um coração disposto a não só ouvir a Tua palavra, mas pô-la, Pai, por prática, por obra em nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, meus irmãos, muitos de nós somos famosos de deixar as coisas para a última hora. Inclusive, não muito tempo atrás, passou um filme, e esse filme é fruto de algumas tirinhas de jornal de um personagem, um gato chamado Garfield, né? E esse gato, ele tem uma característica, e ele tem até uma frase que o define. Ele diz o seguinte: não precisa fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. E ele vive, de fato, essa frase que ele fala. Então, ele é caracterizado pela indolência, pela preguiça, por deixar para depois, etc, etc, etc. Saiu o filme foi feito, mas a grande questão é que parece que muita gente também vive dentro dessa mesma filosofia, né? Então, é a declaração do imposto de renda, que é feita na última hora, pessoas, então, atropelando o site, né? Aqui nós temos os adolescentes hoje conosco, os jovens, estudar para a prova na última hora, na virada do dia, né? Alguns até estudam antes de começar a prova, um horáriozinho antes, entregar aquele TCC, aquele trabalho de conclusão de curso na última hora, no apagar das luzes, e é aquela ação, aquela decisão feita na última hora, quando não tem mais jeito, nós então tomamos aquelas decisões. Então, tudo aquilo que é feito em última hora, tudo aquilo que é feito desta forma, geralmente tende-se a tomar uma decisão ruim, a fazer algo que nós não faríamos se nós estivéssemos preparados para aquilo. Mas, infelizmente, muito de nós acabamos fazendo isso, né? Existe uma pesquisa feita, entre muitas, né? Mas ela foi feita dentro dessa questão. Eles procuraram, então, ver uma explicação neurológica
para isso, se há alguma programação neurológica, se há alguma falta de adrenalina dentro dessas tarefas adiadas. O fato é que essa pesquisa foi feita e entre os brasileiros, apenas 1/3 dos brasileiros, segundo essas pesquisas, né, eles realmente fazem dentro do seu dia tarefas que são importantes. E hoje ainda com o advento da internet, né, e o celular tomando muito nosso tempo, apenas 1/3 de nós, brasileiros, fazemos tarefas que são de fato importantes dentro do nosso dia. Geralmente nós fazemos o seguinte: isso eu faço amanhã, isso ainda tem tempo, eu faço depois, e a gente vai vivendo a vida desse jeito, né? Eu estava vendo um livro de um rapaz chamado Christian Barbosa, um autor, e ele escreveu um livro chamado Equilíbrio e Resultado. Ele também fala sobre isso, e ele fala que as pessoas elas adiam em 4 áreas. Elas adiam, procrastinam em 4 áreas. Primeiro, exercício físico. É a grande e velha questão. Eu começo amanhã. Segundo, leitura. É a segunda área mais procrastinada. A leitura. Esse livro eu leio amanhã. No nosso caso, os crentes, né? Vamos contextualizar aqui os crentes. Eu começo a ler a Bíblia amanhã eu vou fazer um programa de leitura, vou começar então, e fazer lá, começando em Gênesis, outros começam, vou começar em Mateus, enfim. A gente começa, mas não dá continuidade. Terceiro, saúde. A saúde. Semana que vem eu vou marcar uma consulta no médico, um check-up geral, ou vou parar de comer isto, ou fazer aquilo, enfim, a procrastinação nessa área. E, quarto lugar, o planejamento financeiro. Colocar as contas em ordem, enxugar o planejamento, então fazer com que ele seja um planejamento de acordo com a nossa realidade. Bom, percebam, irmãos, que tudo isso está relacionado com uma doutrina nossa, uma doutrina bíblica chamada mordomia. Tudo isso está relacionado, então, com esta grande e muitas vezes esquecida doutrina chamada mordomia. E eu quero, antes de voltar ao texto, nós vamos daqui a pouco voltar, eu só quero especificar um pouquinho a respeito do que eu vou falar, mas eu quero que a gente alie esse texto, um outro texto da palavra de Deus. Eu quero que você abra lá em Efésios, capítulo 5, e eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, antes de nós voltarmos aqui em Lucas, capítulo 9. Efésios 5, marca aí de alguma forma, né, Lucas 9, e abra lá em Efésios 5, eu também vou marcar aqui para eu não me perder. Efésios capítulo 5, versículo 15, veja só o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 5, versículo 15. A Bíblia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tem um texto ainda na Bíblia que eu quero retratar aqui, eu quero falar com os irmãos. Salmo 14, versículo 1, só para reforçar essa ideia. Ele diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Pega essa frase. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ainda Provérbios capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer que sabedoria é reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Sabedoria é reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Veja, meus irmãos, que tudo está relacionado
com a mordomia. Mordomia do tempo. Às vezes nós estamos sem tempo para ler a palavra de Deus, nos dedicarmos à oração e às coisas do Senhor. Mordomia do corpo. Mesmo, às vezes nós não estamos, de fato, cuidando daquilo que Deus nos deu, o nosso próprio corpo. Tem a ver também com a mordomia financeira. Às vezes nós estamos sem recursos, não porque nós não ganhamos esses recursos, não porque eles não venham até nós, não porque nós não temos trabalho, mas porque às vezes nós estamos procrastinando a maneira, então, de nós organizarmos este recurso e ficamos sem condições de dizimar, de ofertar. E isso tem a ver com a procrastinação. Isso tem a ver com aquilo que nós deixamos para a última hora. Então a Bíblia nos ensina a viver sob prioridades. Prioridades. E não sob pressão. Este mundo, então, ele quer que nós vivamos sob pressão. E é disto que Paulo fala aqui no capítulo 5 de Efésios, né? Ele vai, em outra linguagem, eu quero só ler aqui o versículo 15 e uma outra tradução. E essa tradução diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E ele diz ainda, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então na Bíblia, insensatez ou tolice significa viver como se Deus não existisse. E é isso que o Salmo 14, versículo 1 vai dizer. Que o insensato, ele vive como se Deus não existisse. E todas as vezes que nós colocamos por filosofia na nossa vida, a procrastinação, ela não é algo engraçado. Não é algo, é uma caricatura. Que apenas uma pessoa ela está deixando sempre para depois decisões importantes. Não, a procrastinação tem a ver com a insensatez. E é para essa direção que eu quero, de fato, convidar os irmãos a olharem. A insensatez é algo que está no coração do homem que vive como se Deus não existisse. É isto que o salmista vai dizer, que o insensato vive assim. E às vezes nós, não que a gente não creia que Deus existe, mas às vezes por causa da procrastinação, porque você e eu deixamos as coisas para depois, nós começamos a viver como um insensato. Nós começamos a viver como se Deus não existisse. Como se Deus, ele não controlasse as coisas ordinárias da nossa vida. Como se Deus não tivesse no controle daquilo que você acha que você tem o controle. Então isso a Bíblia chama de insensatez. Então a mensagem de Paulo é clara. Nós precisamos saber quais são as prioridades. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a gente nesta manhã, né? Você sabe quais são as suas prioridades? Você entende essas prioridades? Você sabe quais são? E ao saber destas prioridades, você vive sob prioridades ou sob pressão? Como você tem vivido? Sob as prioridades ou sob pressão? Porque quando a gente vive sob pressão, é muito fácil a gente identificar. O primeiro sinal de viver sob pressão é o famoso e famigerado estresse. Quando você vive sob pressão, você vive agoniado. Você vive sempre tentando recuperar o tempo. Lembra que a gente tem 1.440 minutos por dia. 1.440 minutos. Tá? Nós temos 24 horas. Mas para muita gente falta tempo. Por quê? Porque a sua vida está sob pressão.
E o seu coração está sob pressão. E ele quer viver neste mundo como se ele pertencesse a este mundo. E muitos de nós ainda colocam algumas justificativas. E diz assim, mas, olha, o meu emprego exige de mim. O meu ambiente exige de mim. Tal coisa exige de mim. Então você está vivendo sob pressão. Você está vivendo sob pressão. E não sob as prioridades de Deus, né? Falando aqui aos jovens, né? Falando aos adolescentes, que já começam a pensar na sua faculdade, já começam a pensar no curso que vai fazer, né? E aos pais desses jovens e adolescentes, geralmente a gente conversa com os jovens, conversa com os nossos filhos, né? Espero que isso não seja uma realidade na sua família, mas nós queremos orientá-los a buscar um curso que dê dinheiro. Nós queremos orientá-lo, nós olhamos primeiramente para o mercado de trabalho. Então, o que no mercado de trabalho está dando dinheiro? E aí, então, nós queremos orientar os nossos filhos de acordo com o mercado de trabalho. Parece muito justo. Parece que nós vamos, de fato, evitar algumas dores a eles no futuro. Mas será que, de fato, nós estamos vivendo sob prioridades assim? Será que também isto não é uma forma de pressão? Será que nós procuramos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, como o apóstolo Paulo vai dizer, né? Será que esta é a direção que ele vai honrar a Deus? O fato dele ganhar mais dinheiro, de fato, fará com que ele sirva melhor a Deus? Então essas são questões importantes também para nós colocarmos à mesa. Nós colocarmos na pauta, ao discutir com eles. Porque nós como crentes cremos que Deus nos deu dons, não só para serem usados dentro da igreja, mas para serem usados em todo lugar que nós estivermos. E os nossos filhos são os filhos da promessa. Eles estão também envolvidos nessa dinâmica. Então, meus irmãos, procrastinação, ele tem a ver, então, com adiar as coisas. Se nós pegarmos lá o nosso velho Aurélio, né? O velho dicionário Aurélio, você vai ver lá que procrastinação tem a ver com deixar para depois, adiar, né? Tem a ver, então, você não fazer imediatamente aquilo que você deveria ter feito. Enfim, tudo isso está relacionado com a palavra procrastinação. Então, um grande desafio para nós, como igreja, é discernirmos para a vontade de Deus, as prioridades de Deus para a nossa vida. E discernindo essas prioridades, colocá-las em prática. E muitas vezes a gente faz um papel, né, assim, a gente faz uma escala de prioridade. Então, primeiramente Deus, depois a família, depois a igreja e depois o trabalho. Veja que, tirando aí a prioridade máxima, que é Deus, nem sempre funciona assim. Nem sempre funciona assim. Porque há determinados momentos da nossa vida que, de fato, Deus nos chama para se dedicar mais à família. E nós precisamos nos dedicar a ela. Mas há determinados momentos que, de fato, Deus nos chama para nos dedicar mais à sua obra. Mais ao trabalho. E Deus nos chama a ela. Há momento que Deus nos chama para nos dedicar mais ao trabalho. Então nós não podemos simplesmente colocar uma escala de prioridade desta forma, mas entender que Deus nos chama e Ele é a prioridade máxima para agirmos nestas áreas, de acordo com a vontade dEle. E de acordo com o propósito dEle. E por isso que Deus nos chama para servi-lo. Deus nos chama para servi-lo na igreja, Deus nos chama para servi-lo no trabalho, Deus nos chama para servi-lo na família. E a prioridade é a vontade de Deus, sempre na nossa vida. Então, fazendo assim, nós não trabalharemos por pressão, né, mas por prioridade. Então, Paulo começa, veja só que
Depois disso, Paulo passa a destacar aqui quais são as prioridades principais na vida do cristão. Se você pegar Efésios, capítulo 5, já vamos voltar ali ao texto de Lucas, que eu quero fazer algumas considerações, mas veja, Paulo começa a descrever as prioridades. Então ele vai dizer no versículo 18, continuando aqui, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? Então ele faz esse contraste, né, de pessoas que estão enchidas, encharcadas com o álcool, e pessoas que estão controladas, cheias do Espírito Santo. E aí há uma fluência no texto. Aí o texto começa a fluir de uma forma maravilhosa. E ele fala que quando a nossa prioridade é esta, nos encher do Espírito, então nós começamos a agir dentro dessas prioridades. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Adoração e comunhão. Paulo fala sobre isso. Adoração e comunhão. E ele continua, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Adoração e comunhão. Depois, a partir do versículo 22, até o 33, ele fala de família. Ele fala que quando nós vivemos sob a prioridade de Deus, nós vivemos em adoração e comunhão. Mas a família envolvida, o versículo 22 fala, as mulheres sendo submissas, os maridos então amando as suas mulheres, família. Né? No capítulo 6 ainda, dos versículos 5 a 9, ele fala do trabalho. Trabalho. Então, ele vai dizer, os servos obedeçam ao Senhor, os senhores não explorem os seus servos. Ele fala da relação trabalhista, do trabalho. E a partir do versículo 10 até o versículo 18 de Efésios 6, ele fala das disciplinas espirituais. Ele fala do seu culto particular. Ele fala quando você então deve orar, quando você deve resistir o mal. Ele fala a respeito de todas as prioridades. Não numa escala, que esta é mais importante que esta. Não. Não há uma escala aqui. Este é primeiro, este é segundo. Não, a prioridade máxima é Deus. Encher-se do Espírito. E a ação desta prioridade, então, vai para os lares, vai para a igreja, vai para o trabalho e tudo mais na sua vida. É isto que Deus está falando na sua palavra. De que nós temos que estar prontos a ouvirmos de fato a direção de Deus, por isso que nós precisamos ser crentes cheios do Espírito, para que a gente atue na maneira que Deus então assim decide na nossa vida, ordena, determina, direciona, para que a gente faça a vontade de Deus, que ela é o quê? Ela é boa, agradável e perfeita. Esta é a vontade do Senhor nosso Deus. Bom, eu quero voltar aqui a Lucas. Eu quero fazer algumas considerações. Feitas essas observações agora, eu quero dar uma olhadinha no texto de Lucas, que nós lemos aqui no início. Eu quero partir dele com duas perguntas. Primeiro, por que nós procrastinamos? Por que a gente deixa as coisas para depois? Que motiva a gente fazer isso? Outra pergunta, são duas que eu quero fazer aqui no texto. Como vencer a procrastinação? Como a gente pode viver uma vida de prioridade e não sob pressão? Como a gente pode fazer isso? E eu quero convidar você, às vezes você está aqui de manhã, né, e de fato, você tem percebido na sua vida que você está vivendo mais sob pressão, mais a pressão
externa, pressão interna na sua vida, que tem tirado a sua alegria mesmo de servir a Deus, porque isso acontece. Isso é fruto de uma vida sob pressão. E você não tem mais o prazer de ler a Bíblia, você não tem mais aquele prazer de orar, você não tem mais aquele prazer de vir à igreja, de participar das coisas de Deus, não é? Você não tem mais dentro do seu coração aquele sentimento de servo, de serviço. Talvez hoje você esteja vivendo uma realidade que, infelizmente, muitos dentro da igreja têm vivido, de que esqueceu-se do que é ser servo. Ele até trabalha na igreja, mas ele trabalha com o espírito de voluntário e não de servo. Ele é um voluntário. Então, à medida que a diferença básica do voluntário e do servo é questão de prioridade. O servo é servo porque ele entende que Deus, então, o chama para servir. Ele entende que uma vida cheia do Espírito é uma vida de serviço a Deus. O voluntário não. O voluntário, primeiramente, ele vai fazer na igreja o que lhe agrada. O que lhe agrada. Então, se o pastor ou alguém aqui à frente diz, olha, na nossa igreja nós temos um déficit de trabalho nesta área. E se lhe interessar, ele se voluntaria. Ele é voluntário. Mas se por alguma razão, ele então, por pressões ou por decepções que sejam, ele achar então que não deve continuar, não vai continuar. Ele é voluntário, ele entra a hora que quer e sai a hora que quer. Esse não é o espírito de servo. O espírito de servo, que nós devemos ter, é alguém então que entende que acima de tudo ele está servindo a Deus. Ele está servindo ao Senhor. Ele não é um voluntário. Ele é alguém que Deus o chamou para o serviço. Ele não se apresentou. Ele foi um chamado para o serviço. Deus o colocou ali. E essa é a diferença básica. Então, infelizmente, meus irmãos, principalmente, eu falo aos meus pares aqui, né, os pastores presentes, os presbíteros, que sabem que muitas vezes, quando a gente vai dividir lá as tarefas para o ano, quanta dificuldade, né? Os líderes de sociedade sabem que na hora da eleição, para eleger um presidente de uma sociedade interna, um secretário, pessoas que vão trabalhar dessa forma, que dificuldade, né? Pelo menos lá no Gama, não sei aqui, né? Aqui deve ser tranquilo, né? Essa área, pastor. Né? A única sociedade que eu já vi que briga para assumir cargo é a UCP. A UCP é uma briga, né? Cada um quer ser presidente. O restante, né? Fica horas lá, né? Não, vai você, né? Até que alguém cede e finalmente a reunião termina, né? No último escrutínio. No último escrutínio. Bom, por que nós procrastinamos? Vamos dar uma olhada aqui no texto, né? Então, a lição principal desse texto é que nós devemos, todos nós, devemos colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas, infelizmente, nós colocamos sempre a nós mesmos no centro de tudo. E o resultado disso é a procrastinação. É disso que o texto fala, né? Então, por que nós procrastinamos? Então, o texto, ele apresenta aqui a questão da tarefa. A tarefa. O versículo 57 e 58 fala que essa tarefa não é fácil. A tarefa não é fácil. O versículo 57 diz assim, indo eles caminho fora, então Jesus está vindo de uma série de incursões, milagres, pregações, e Jesus continua a sua caminhada. Ele passou pelos samaritanos e continua agora a sua caminhada, pregando, chamando pessoas ao arrependimento e ao serviço. E do eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Nós temos um voluntário. Mas Jesus lhe responde, as raposas têm seus covis,
e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse primeiro discípulo, né, candidato a discípulo, pelo menos, né, candidato a discípulo, ele se voluntaria. E nós percebemos uma empolgação. Alguém pula da multidão à frente de Jesus e diz: eu vou. E claro que para todo serviço, para toda obra, para todo ministério, nós precisamos de empolgação. Imagina um missionário, né, que tem o seu coração disposto a servir aos índios, e um missionário, então, que diz assim: bom, eu vou ser muito sincero, eu não queria estar lá não, mas fazer o quê? Vamos ver o que vai dar. Então nós precisamos de empolgação. Eu conheci missionários, amigos meus, né, eu conheci um missionário que hoje ele está servindo a Deus ali no Oriente Médio, e ele uma vez falou para mim assim: olha, Baltazar, eu gosto demais de areia, eu fico empolgado com areia. E ele estava vindo, né, de um tempo que ele passou num desses países, e só tem areia, só tem areia. Ele falou: olha, a paisagem que eu gosto de ver é areia, deserto. Eu falei: rapaz, eu não gosto não, né? Então para mim já não dá. Mas ele é empolgado. Ele é empolgado. Ele dizia para mim que gostava de chegar na casa dos moradores que moravam em tendas, e entrar ali, e comer com a mão ali no chão com eles, né? E areia para todo lado. Eu falei: rapaz, Deus chama cada pessoa para um lugar correto. Então, inicialmente, se você não gosta de mato, se você não gosta de tomar banho de rio, dormir dentro de uma oca, então você, de fato, não pode trabalhar no meio de uma tribo. Então nós precisamos inicialmente de empolgação. Empolgação. Mas ela não é tudo. E esse texto prova isto. Que Jesus coloca para ele, então, a dificuldade da obra. A obra é difícil. É interessante que Mateus 18, né, lá no versículo 19, quando fala também desse texto, né, Mateus fala: então, um dos mestres da lei, esse rapaz era um escriba. Ele era um escriba, lá em Mateus 8. E essa gente era muito estimada pelos judeus. Se tinha alguém que tinha todos os requisitos da lei, o conhecimento da lei, para se apresentar para tal obra, era esse escriba. Ele estava preparado, então, para assumir esta obra. Mas o Senhor Todo-Poderoso, o Deus excelso, como Deus vai dizer lá a Samuel, que ele vê não a aparência, mas ele vê o coração. E este rapaz, então, foi confrontado com a dificuldade da obra. E Jesus diz para ele: olha, vou mais ou menos, né, a gente parafraseia aqui o Jesus falando: espera aí um pouquinho, aguarda um pouco, eu sei que você está empolgado. Eu vou falar para você o custo. Eu quero que você conte o custo. O que você está se oferecendo para fazer não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa ordinária, que qualquer um pode fazer. Talvez esse homem tenha ficado impressionado com os milagres. Se você pegar lá o contexto de Mateus 8 é interessante, que é o contexto dessa mesma passagem, mas se você abrir lá, você vai ver o contexto de tudo isso, né? E entre esses contextos que nós temos Jesus falando a respeito dos dois fundamentos, né? Um constrói de um jeito, o outro constrói de outro jeito. É como se Jesus estivesse falando para eles: lembra do que eu falei?
Lembra daquele que edificou a sua casa sobre areia? Lembra disso? Então, se você não avaliar bem o que você quer fazer, você está edificando sobre algo que não tem sustentação. É o mesmo caso que eu falei, meus irmãos. Muita gente na igreja, ela se apresenta empolgada, e ela diz, não, eu vou cuidar do ministério de casais da igreja, né? Uma ilustração apenas. Não, eu vou cuidar das crianças. Não, pastor, pode deixar comigo que esta área aqui da recepção da igreja é minha. Eu vou cuidar disto. Outro vai dizer, não, pastor, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar então dos jovens da igreja. Essa empolgação inicial pode significar que esta pessoa, pode significar, não estou dizendo que nós temos que nos apresentar desempolgado, né? Falar, pastor, sabe, não tem outro, vai eu mesmo, então vamos lá. Não, eu tenho que ter empolgação, eu tenho que sentir que Deus, de fato, me quer trabalhando ali, Ele me capacitou, me dotou dos dons necessários para aquela obra. Mas eu estou dizendo que muita gente se apresenta como voluntário. E ao se apresentar como voluntário, e o voluntariado dentro da igreja tem sido um mal, uma tragédia dentro das nossas igrejas. E partimos de pessoas que chegam à frente, talvez de nós mesmos, né, como líderes, e dizemos assim, eu preciso de voluntários para ajudar, porque nós vamos ter tal programação aqui. Eu preciso de voluntários. Quem é voluntário para ajudar na programação das crianças? Um exemplo, que nós teremos aqui no sábado. E aí nós mesmos, como pastores, estamos estimulando a termos na igreja voluntários e não servos. E nós não precisamos de voluntários. Voluntários se tem lá nas atividades lá de fora. Na igreja nós temos servos. Nós temos homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, servos. Servos. E não voluntário. Servo não se incomoda se no seu serviço alguém lhe ofendeu. Ele não se incomoda, porque ele está servindo a Deus e não a si mesmo. Ele serve a Deus. Veja que o texto, o grande ensino desse texto, é que as pessoas se colocaram como centro ou prioridade elas mesmas. E quando a gente coloca a nós mesmos, então nós somos voluntários e não servos. Servo é quando eu me coloco Deus no centro de tudo. Não interessa se as pessoas no ato do meu serviço me destrataram, me desprezaram, não reconheceram o que eu fiz. Isso não tem importância. Não é que não é bom que isso que a gente seja reconhecido, que a gente não seja ofendido no ato do nosso serviço. É ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas não é tudo. Não é o que define o que nós faremos. E Jesus então responde para aquele jovem. As raposas têm suas tocas, têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então a motivação é importantíssima para o início da tarefa. Importantíssima. Aliás, sem motivação ninguém faz coisa alguma. Tá? Sem motivação ninguém faz nada. Seja um simples começar de um exercício físico. Se uma mulher diz, não, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero começar uma caminhada, ela tem que ter uma motivação. Ela quer perder alguns quilos, né? Ela quer ficar mais bonita, ela tem algumas motivações. Mas se uma amiga dela chega e diz assim, ótimo, eu quero ir com você nessa caminhada, ela se sente mais motivada ainda. A motivação é tudo
no início de uma tarefa. Mas o que Jesus está dizendo, como você manterá essa motivação? Em quais bases elas terão? Você mesmo? Se for você mesmo, você vai desistir, porque nem eu que sou o Senhor, eu tenho aonde reclinar a cabeça. Imaginem aqueles que estão me seguindo têm que experimentar da mesma coisa. Então a motivação tem que ter uma base sólida. E a base sólida para a motivação, para que a gente não procrastine as coisas na vida da gente, sempre para depois, tem que estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A obra que Ele nos deixou, para que a gente não abandone e nem deixe para depois. Eu comecei, mas sabe de uma coisa? Não é para mim. Agora não, quem sabe depois. Depois que eu terminar meu TCC, depois que eu estudar para o concurso, depois que eu conseguir esse novo trabalho, depois que meu filho, a criancinha que nasceu, o bebê lá de casa cresça mais, depois eu faço. E o depois. E esse jovem, então, volta para a beira do caminho. O texto não fala que ele seguiu adiante. Não fala que ele continuou com Jesus. Bom, a pergunta que nós temos, por que nós procrastinamos? E uma das respostas é que a tarefa não é fácil. A tarefa não é fácil. A gente começa, percebe a dificuldade e desiste. Deixa para depois. Mas também o texto aqui fala de diversidades de opções. Existem muitas opções. E nós procrastinamos porque nós temos muitas opções. Eu estava assistindo um pequeno documentário e falando que o cérebro humano é interessante. Quando você tem muitas opções, seu cérebro entra em colapso. Seu cérebro não consegue decidir. Né? Quando você entra numa loja, né, para comprar uma roupa, você percebe isso. Né? Você percebe isso. Eu já nem gosto de entrar em loja. Minha esposa sabe disso, né? Eu nem gosto de entrar em loja. Mas tem muitas opções. Muitas opções. Então, nesse pequeno documentário, o apresentador ali falando, né, que o nosso cérebro lida melhor com poucas opções. Ele lida melhor com poucas opções. E esse texto fala da diversidade de opções. O versículo 59 fala das opções. Jesus diz a outro, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos, sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Bom, esse segundo candidato, né? O primeiro, então, viu muita dificuldade na tarefa, mas o segundo tinha opções. Ele tinha opções. Ele podia seguir a Jesus ou podia, então, cuidar do funeral do pai. Mas, na verdade, não havia um funeral em andamento. Não havia um funeral em andamento. Os irmãos sabem muito bem disso, já ouviu certamente os comentários desse texto. Ele não fala de um ambiente de funeral, até porque ele estaria ali se houvesse um funeral do pai. O que ele está propondo a Jesus é que esperasse o pai morrer. Quando ele enterrasse o seu pai, recebesse a herança, então ele seguiria. Ele optaria, então, por essa possibilidade. Mas, inicialmente, não interessa a ele. Ele tem outra opção. Ele tem outra coisa na visão dele mais importante. Aparentemente, meus irmãos, não há nada de errado, não há pecado. Afinal, não é pecado viver com o pai, honrar o pai, enterrar o pai, receber a herança do pai. Nada, nenhum problema em relação a isso, se não fosse por uma coisa. Esse homem estava colocando uma opção legítima, dentre as outras opções legítimas.
Olha, o que eu explico, né? Essa opção era legítima. A opção que Jesus fez a ele era legítima. Havia duas opções legítimas: cuidar do Pai, seguir a Jesus. Mas o que Jesus está dizendo não é de opções, ele está dizendo de prioridade. E ali foi o pecado dele. Ele não percebeu a prioridade. E a prioridade para todos nós é a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele não percebeu isso. Ele não percebeu que seria assim. Jesus diz a ele: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclama o reino de Deus. Vai, prega o reino de Deus. Esse homem estava priorizando o terreno em detrimento do espiritual. Esse homem estava mais preocupado com as coisas da terra do que as do céu. Por mais que essas coisas da terra fossem legítimas, elas estavam fora de ordem. E este é o grande problema. Nós não temos dificuldades de priorizar as coisas corretas. Poucos de nós vão fazer escolhas em detrimento a Deus, priorizando coisas erradas. São poucos de nós que fazem isso. Graças a Deus por isso. Mas dentre as coisas corretas, aí então nós acabamos pecando, por não priorizar o que é mais importante. As coisas celestiais. Não priorizar o reino de Deus, porque aqui o que está em jogo é o reino de Deus. E a procrastinação, ela tem sido um problema para muita gente, justamente, meus irmãos, que nós temos às vezes tantas opções, mas tantas opções, e todas aparentemente legítimas, que nós não conseguimos tomar a decisão que precisamos. Então, como eu falei no início, esse pequeno documentário, no início falar aqui sobre esta questão das opções, no documentário, o excesso de opções chega numa conclusão. Quando a pessoa tem excesso de opções, ela não faz opção por coisa alguma. O cérebro não consegue. Essa é a conclusão que chegou a esse pequeno documentário. Quando você tem excesso, você não consegue decidir. Você precisa que outros decidam por você. Ou a gente vai naquela questão bastante científica. Eu confesso que já usei muito quando era criança. Minha mãe mandou eu escolher, né? Já viu isso aí? Né? Escolher essa. Mas como eu sou teimoso, quem lembra disso aí, né? Ainda fala que é teimoso ainda, né? Eu escolho essa daqui. E ainda tinha uns que tinham um terceiro ainda, que ficava tão em dúvida que inventavam uma terceira modinha ainda para conseguir chegar numa decisão. Porque o nosso cérebro, de fato, ele não consegue decidir quando nós temos muitas opções à nossa frente. Aí outros decidirão por nós. Outros farão as nossas prioridades. E quem sabe isso possa acontecer conosco. A gente tem tanta coisa legítima que a gente deixa os outros fazerem as nossas prioridades. E nós não vivemos pelas prioridades de Deus, mas pela pressão do mundo. E aí nós vamos deixando sempre para depois a priorizar aquilo que de fato é honroso e prioritário na sua essência, que são as coisas espirituais. Bom, depois ele fala de um coração, da duplicidade do coração. Fala aqui no versículo 61 e 62. Outro lhe disse, ele vai então tratar aqui com a questão da pergunta: por que nós procrastinamos? Então, nós procrastinamos, meus irmãos, por causa da dificuldade da tarefa. A tarefa é difícil, né? A tarefa é difícil. Nós, às vezes, estamos diante de muitas opções que são aparentemente todas legítimas, todas honrosas.
E ele fala também porque o nosso coração, muitas vezes, está dividido. O nosso coração está dividido. Então ele diz assim, no versículo 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. Olha só, outra pessoa que se apresenta, mas ele tem um coração dividido. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Vamos ler juntos o que Jesus responde? Versículo 62, vamos lá. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, essa pessoa do coração dividido. Sempre que nós estivermos com os olhos numa coisa, mas o coração em outra, jamais conseguiremos concluir ou honrar o que é prioritário. Por que eu e você desistimos? Deixamos para depois. Porque às vezes os nossos olhos estão numa coisa e o nosso coração em outra. É a síndrome, né, da mulher de Ló. Quando os anjos apertaram lá com a família de Ló e literalmente arrastaram eles para fora da cidade de Sodoma, a Bíblia narra o que estava acontecendo, o que estava borbulhando no coração da mulher de Ló. Enquanto ela andava, ela pensava nos chazinhos da tarde, que ela tinha lá na sua cidade. Ela pensava nas mordomias que ela já tinha conseguido adquirir, na sua inclusão na sociedade de Sodoma, em todas essas coisas, e os seus olhos estavam para frente, e os anjos diziam, não olhem para trás, não olhem para trás, e os seus olhos estavam à frente, mas o coração não. O coração ainda estava em Sodoma, até que o seu coração vence, e ela finalmente olha para trás. Então, essa duplicidade do coração é que faz com que a gente adie sempre. Os olhos, nós sabemos aonde eles deveriam estar, mas o coração não estão acompanhando os nossos olhos. Em outras palavras, você sabe o que tem que ser feito. Você sabe, eu sei, mas não há desejo suficiente para isso. Não há desejo suficiente para que a gente conclua o que é prioritário. E a gente sempre está fazendo promessas, dizendo, Senhor, vai ser diferente agora. E desiste. E fica para trás. E deixa para depois. Não é? Condições melhores virão. Quando for assim, não é? Quando for assado, dessa forma, aí então eu farei. Quando as condições forem ideais, conte comigo. Farei. Condições ideais não existem. Jamais aparecerão. As condições ideais já foram feitas por Cristo. Ele se manifestou como homem, morreu na cruz, para que, como Paulo fala, na plenitude dos tempos, ele se manifesta, morre por nós, para que fôssemos um povo, eleitos e chamados para o serviço. Eu quero falar rapidamente como vencer a procrastinação. O texto fala de 3 princípios, né, que nos ajudarão aqui a vencer. Não estou dando uma formulazinha, né, mas eu quero só trazer aqui para os irmãos como nós podemos fazer isso, né, pela força do Senhor. Então, primeiramente, nós precisamos reconhecer e confessar diante de Deus o nosso pecado. Reconhecer e confessar diante de Deus que nós somos muitas vezes incapazes de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus vai dizer lá em Mateus 6, que faz parte ainda do contexto de Mateus 8, que narra essa história, que é o Sermão da Montanha. Ele vai dizer no versículo 33, que nós conhecemos, buscai, pois em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, faculdade, trabalho, promoção, e etc, vos serão acrescentadas. Então,
encare o problema. E o problema principal, meus irmãos, está no fato que nós precisamos reconhecer e confessar a nossa incapacidade. Incapacidade de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. É a nossa insubordinação, muitas vezes, ao plano de Deus. Ao ler as Escrituras Sagradas, mesmo aqueles que estão iniciando da igreja, que tem poucos passos na vida de fé, eles sabem que Deus tem um plano. Ele sabe que em poucos cultos que ele irá, em poucas aulas que ele receberá, em pouca instrução que essa pessoa terá, ela sabe que Deus tem um plano, e o plano de Deus é a evangelização. É que a mensagem do Evangelho chegue aos corações dos homens. E o plano de Deus não se frustra, ele aprende isto. Que não haverá uma frustração do plano de Deus. E ele aprende muito rapidamente que o plano de Deus então aprove a nós, dar a nós, o privilégio de sermos mensageiros, proclamadores desta verdade. Mas Deus chama homens e mulheres para que essa seja a prioridade da sua vida. Por isso que eu volto a falar, quando o pai e a mãe cristão, crente, vai instruir os filhos, meu filho, vamos conversar a respeito do que você vai fazer no futuro. Eles vão instruí-lo dentro dessa dinâmica, de que Deus tem um plano, e de que usa os seus filhos, o seu povo, a igreja. E uma das coisas da reforma protestante, né, é que não há salvação fora da igreja. A pregação, no sentido da pregação, a pregação é feita pela igreja. É a igreja que prega, é a igreja que anuncia a salvação. Ordinariamente, é através da igreja que as pessoas ouvem a respeito da salvação. E nós orientamos os nossos filhos e dizemos para ele, meu filho, aquilo que você for escolher, aquilo que você for selecionar, de acordo com os seus dons que Deus te deu para fazer, a faculdade, o trabalho, seja dentro dessa perspectiva, como isto honrará a Deus, e como isto contribuirá para este plano de Deus. Então você não vai olhar o mercado, não vai olhar a tendência do mercado, não vai olhar qual dá mais dinheiro, porque você pode estar contribuindo, e eu como pai, para colocar nossos filhos em enrascadas, para facilitar na vida deles se afastar de Deus, ou viver um evangelho pela metade. Então a gente precisa pensar nisso. Como crentes, homens e mulheres de Deus, nós precisamos então reconhecer a nossa inconstância naquilo que Deus nos deu para fazer. Que isso é pecado. Nós precisamos reconhecer a nossa insatisfação em Deus durante a realização da tarefa. Às vezes a gente está aborrecido. Às vezes a gente acha que Deus está sendo injusto conosco, por não nos ter dado algo, ou ter nos dado algo que está sendo um peso para nós. Então nós precisamos reconhecer. Então o primeiro que se apresenta, diz, Senhor, eu faço, mas eu faço para a minha glória. É o primeiro personagem do texto. Eu faço, mas eu faço para a minha glória. O segundo vai dizer, Senhor, eu quero, mas não agora, porque eu tenho outras opções. Eu quero fazer, mas não agora. Eu tenho outras opções. E o terceiro, ele diz a Jesus, Senhor, eu vou, mas eu preciso desfrutar de algumas coisas agora. Eu preciso desfrutar de outras coisas agora. Então, para mim, não é a hora ainda. Depois eu faço. Então, se alguma coisa dessa está no nosso coração, eu preciso encarar esse problema e confessar que eu sou alguém que está procrastinando no serviço a Deus e na minha vida espiritual
diante de Deus nas minhas decisões. Eu quero, meus irmãos, falar também da graça de Deus, não é? Uma outra questão aqui de vencer a procrastinação é a graça de Deus. E para isto, eu quero que você abra num texto, já estou terminando aqui, abra num texto, o último texto que eu quero deixar, Atos 24. Nós vemos aqui o pior extremo da procrastinação. O pior extremo da procrastinação. E talvez você entrou aqui nesta manhã vivendo a vida do jeito que dá. Né? Como tem uma música aí, né? Diz, deixa a vida me levar. Vai vivendo, deixando a vida levar. Tem deixado para depois um compromisso sério com Deus, uma vida séria com Deus. Tem vivido mais ou menos, né? Mais ou menos. Não está aquela seriedade com Deus. E outros então sabem que a salvação está em Cristo Jesus. Sabem que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sabem de tudo isso, mas estão sempre deixando para depois. Sempre deixando para depois. Entendemos que Deus chama os eleitos à salvação. Mas nós entendemos também que esse chamado se dá através da palavra de Deus. Entendemos que o eleito não pode resistir ao Evangelho. Mas nós entendemos também que aqueles então que têm deixado para depois, eles são responsáveis inteiramente pela sua própria perdição. Lá em Atos capítulo 24, versículo 24 a 26, veja aí esse texto, vamos já encerrando. A Bíblia diz assim, passado alguns dias, nós temos aqui então Paulo diante de autoridades, Félix e Drusila. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, essas autoridades, e eles ouvem Paulo pregando. Dissertando ele, Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ou seja, por 2 anos, este homem, ele ouve do Evangelho. Por 2 anos. Ele ficou amedrontado. Ele sabia o que era o Evangelho. Mas ele procrastinou. Não sabemos, lá na frente, não sabemos de nada da vida desse homem depois, não sabemos. Mas ele procrastinou. Ele deixou para depois. Ele adiou. E por quê? Por 2 questões interessantes. Dinheiro e poder. Ele queria dinheiro e ele queria manter o seu status, o seu cargo, o seu poder. Isso é recorrente. De alguma forma, na vida de muitas pessoas está envolvido. Isso está envolvido. Dinheiro ou status. E elas adiam a santificação, elas adiam uma vida com Deus, sempre adiando. E nós precisamos, de fato, meus irmãos, contar com a misericórdia de Deus, dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, que a Tua graça me alcance, me restaure,
Que o Senhor faça de mim, de fato, um servo, e um servo obediente ao Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe esta igreja. Que seja, de fato, aqui, como nós sabemos que os irmãos continuem sendo servos do Deus Altíssimo, para a honra e glória dele mesmo.